Nos últimos tempos, está na moda falar mal das ações do setor de varejo. Muitos investidores enchem a boca para dizer: "Eu não invisto em varejo, Deus me livre". E essa repulsa das pessoas, esse estigma negativo com o setor de varejo, na minha opinião, é um erro enorme. Primeiro porque a grande maioria desses investidores que repugna completamente o setor de varejo, fala do varejo como se fosse tudo uma coisa só, coloca tudo no mesmo balaio. Mas na verdade, existem vários subnichos dentro do setor de varejo e existem muitas diferenças de uma empresa para outra. E apesar do setor de varejo ter sofrido como um todo nos últimos anos, primeiro com a inflação e depois com a escalada das taxas de juros no Brasil, o varejo está longe de ser essa porcaria que muitos investidores pintam por aí. E pode ter certeza que assim como o varejo sofreu muito quando os juros subiram, esse setor pode ser muito beneficiado agora que nós estamos vendo os juros caírem aqui no Brasil. Então, para acabar com esse estigma, para acabar com essa bobagem de que o setor de varejo é uma porcaria e de que nada presta nesse setor, eu vou te contar nesse vídeo 3 ações do setor de varejo que tu deveria ficar de olho, tanto para curto quanto para médio e longo prazo. São empresas que têm marcas muito fortes, têm vantagens competitivas muito interessantes, tem uma boa qualidade operacional, 2 delas estão em um momento excelente na sua operação e a última está se reestruturando, mas tem um potencial gigantesco. Então, se você é um desses investidores que repugna completamente o setor de varejo, abre mão um pouco desse preconceito e acompanhe esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que essas ações podem dar muitas alegrias. Vamos começar esse vídeo falando daquelas empresas que estão mais bem estruturadas, estão com uma performance operacional excelente e estão entregando ótimos balanços. Vamos deixar aquela que está se reestruturando para o final, justamente porque ela é aquela pimentinha que tem um potencial muito grande. A primeira empresa desse vídeo é a Vivara. A Vivara é a líder isolada no Brasil no subnicho que a gente pode chamar de varejo de joias, de joalherias ou como tu quiser chamar. E esse já é o primeiro ponto positivo, é uma empresa líder do seu setor. Além disso, a Vivara é focada no público de alta renda, que é um público que normalmente sente muito menos a crise do que aquele público de baixa renda. E esse é o segundo ponto positivo da Vivara, exposição majoritária às classes A e B, o que traz uma menor oscilação para a operação e para as vendas da companhia. Mas não se engane, a Vivara não foca única e exclusivamente nas classes A e B. De 2021 para cá, a Vivara vem com uma iniciativa chamada de Vivara Life, que basicamente é uma outra vertente da Vivara que trabalha com um produto um pouco diferente. Enquanto a Vivara, que a gente conhece, trabalha com joias de ouro, com aquelas pulseiras, pingentes, correntes e tudo mais, a Vivara Life trabalha basicamente com berlocks, que são aqueles pingentezinhos que a gente coloca nas pulseiras de prata. O produto da Vivara Life tem um ticket médio bem menor do que os produtos da Vivara, porém ele tem um público-alvo muito mais abrangente, que é basicamente a classe média. E esse crescimento da Vivara Life está sendo bastante representativo para a companhia. Hoje a Vivara já tem 98 lojas da Vivara Life, e a tendência é que ela continue expandindo o número de lojas e com isso ela vai ter uma abrangência cada vez maior, pegando um novo público-alvo, que é justamente a classe média. No terceiro trimestre de 2023, a Vivara apresentou um lucro líquido de 76 milhões de reais, com uma margem líquida de 16,7%. Ou seja, é uma empresa do varejo que tem margens muito interessantes. Além disso, a alavancagem da companhia é extremamente baixa. A dívida líquida pelo EBITDA da Vivara está na casa de 0,03 vezes, o que mostra que a empresa consegue gerar caixa, consegue gerar lucro, consegue financiar o seu crescimento sem precisar se alavancar. E além de tudo isso, a cerejinha no topo do bolo é que a Vivara tem uma grande vantagem quando comparada com as outras empresas do varejo. Por exemplo, as empresas do varejo de vestuário, do varejo de moda. Pega, por exemplo, a Renner. O principal risco da Renner é ela lançar uma coleção que não seja muito bem recebida pelo seu público. Se a Renner lança uma coleção que não vende, ela fica atolada com muito estoque e vai dar prejuízos por alguns trimestres. É muito difícil de refazer uma coleção do zero. Já no caso da Vivara, isso não acontece. Porque se a Vivara lançar uma coleção que não for muito bem aceita pelo seu público, ela pode simplesmente pegar aquelas peças,
derreter o ouro e fazer peças novas. Ou seja, a Vivara não tem esse risco de errar uma coleção e ficar amargando prejuízos por alguns trimestres, o que é uma vantagem fenomenal. O único porém da Vivara, na minha opinião, é que hoje ela negocia com um PL, um preço-lucro, na casa de 18 vezes. O que, quando comparado com o restante do mercado no momento atual, pode parecer um pouco esticado. Porém, a Vivara é uma empresa que tem uma qualidade muito boa, é líder do seu setor e que segue crescendo e seguirá crescendo principalmente com a expansão da Vivara Life. Então, de certa forma, esse múltiplo um pouco mais esticado, ele é justificável. E além disso, eu acredito que a Vivara é uma empresa que dá para se carregar para médio e longo prazo. Isso porque eu vejo a Vivara tendo grandes chances de ser uma compounder no seu setor. Ou seja, a empresa vai seguir crescendo, vai manter ou até mesmo eventualmente aumentar suas margens e com isso o lucro dela tende a ser cada vez maior, como foi em um passado não tão distante a Raia Drogasil no setor de varejo farmacêutico. A segunda empresa dessa lista é a Vulcabras, que é a dona das marcas Olímpicos, Mizuno e Under Armour. E essa aqui já é a principal vantagem da Vulcabras. A empresa possui marcas muito fortes, muito bem posicionadas e que tem um nicho muito definido, o que dá para a Vulcabras um posicionamento excepcional. Mas nem sempre foi assim. Houve um período na história da Vulcabras onde ela mantinha as marcas esportivas como a Olímpicos, mas também trabalhava com marcas de calçados femininos, como a Azaleia, por exemplo. No entanto, a empresa fez uma grande reestruturação a partir de 2011, que culminou no seu re-IPO em 2012. Após o re-IPO, a Vulcabras licenciou a Azaleia para a Grendene, se livrando da marca e focando única e somente na parte de calçados, de esportes. A empresa já tinha Olímpicos na época, porque ela é dona da marca, e posteriormente ela adquiriu a licença da Mizuno e da Under Armour aqui no Brasil. E a partir daí, a Vulcabras vem entregando uma performance operacional excepcional. E aqui não tem nenhum exagero. Nos últimos 13 trimestres, a Vulcabras entregou um resultado que bateu o consenso de mercado. E olha que o consenso de mercado já vem esperando bons resultados da Vulcabras faz algum tempo. E mesmo assim, a empresa vai lá e entrega resultados melhores do que o consenso. E aqui é muito bom pontuar que ela está entregando esses balanços muito bons, batendo o consenso, em um período onde o varejo como um todo vem sofrendo muito por conta da inflação e dos juros muito elevados aqui no Brasil. Ou seja, à medida que nós vejamos o juro caindo e a economia retomando a sua força, a Vulcabras tende a seguir vendendo cada vez mais. No terceiro trimestre de 2023, a Vulcabras apresentou um lucro de 127 milhões de reais, com uma margem líquida de 17,4%. Ou seja, mais uma empresa de varejo, como foi o caso da Vivara também anteriormente, que possui margens elevadas, para a surpresa de alguns investidores. E a exemplo da Vivara, a Vulcabras também tem uma alavancagem muito controlada. A relação dívida líquida pelo EBITDA da companhia é de 0,02 vezes. Ou seja, é uma empresa que também consegue crescer, consegue entregar lucro, consegue pagar dividendos, porque a Vulcabras sim paga dividendos, e isso tudo sem se alavancar, sem precisar contrair dívida, sem precisar danificar a sua estrutura de capital. E a Vulcabras consegue ter essa performance excelente porque, além de ser uma simples empresa de varejo, ela também investe muito em tecnologia, investe muito em pesquisa e desenvolvimento dos seus produtos. Inclusive, a Vulcabras foi a primeira empresa do mundo a construir um tênis com placa de grafeno, o que traz um conforto muito maior para a corrida e deixa o tênis extremamente mais leve. E além de focar nos calçados esportivos, a Vulcabras agora também começou a olhar bastante para a parte de vestuário, principalmente com a Under Armour, que é uma marca muito forte no vestuário lá nos Estados Unidos e que a Vulcabras está querendo trazer um pouco disso aqui para o Brasil também. E apesar de tudo isso que eu falei, de ter marcas muito fortes e de bater o consenso nos últimos 13 resultados, a Vulcabras negocia a apenas 9 vezes preço-lucro, o que me parece um patamar bastante descontado para uma empresa que vem entregando o que a Vulcabras vem entregando. Para quem quiser entender melhor o case da Vulcabras, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico tudo no detalhe. Vou deixar o link aqui no card, depois tu clica lá e vai assistir o vídeo. E agora é hora de falar da terceira empresa, que é aquela pimentinha que está se reestruturando e tem um potencial gigantesco. Mas antes de falar dessa pimentinha, eu quero te convidar e te lembrar a conferir os links tanto aqui na descrição
quanto no comentário fixado desse vídeo. Para quem não sabe, eu sou assessor de investimentos na XP Investimentos e dou assessoria para investidores que tenham a partir de R$300 mil de patrimônio. Então, se você quer ter a minha assessoria de investimento, confere os links que eu falei tanto na descrição quanto no comentário fixado, clica ali e preenche o formulário que a gente vai marcar uma reunião para conversar melhor. E caso tu não queira a minha assessoria, também tem o link ali para a lista de espera da minha mentoria, que eu devo abrir as vagas muito em breve, ainda no final desse ano. Então confere os links, clica ali e bora falar da última ação. A última ação dessa lista é a SBFG3, o grupo SBF, mais popularmente conhecido como Grupo Centauro. O Grupo Centauro fez uma jogada muito ousada no final de 2020. Ele aproveitou que a Nike estava saindo com a sua operação própria do Brasil e comprou os direitos de operar a marca Nike aqui no Brasil. Então, simplesmente, os caras têm o direito de operar a maior marca do mundo em todo o território brasileiro. Mas, porém, meus amigos, nem tudo são flores. Mesmo tendo a licença para operar a maior marca de esportes do mundo e possivelmente a maior marca do mundo, o Grupo Centauro se colocou em uma pequena enrascada, digamos assim. Essa enrascada se deu principalmente por conta do seu estoque. Da metade de 2021 até o final de 2022, um pouco antes do final, a economia estava indo bem, as pessoas estavam comprando bastante, estava todo mundo voltando da pandemia com muito dinheiro para consumir e com isso a Centauro vinha fazendo grandes pedidos para a Nike. Porém, existiam dois problemas em pedir tanto estoque assim. O primeiro problema era que a Centauro pedia hoje para receber esse estoque daqui 9, 12 meses. O que aconteceu foi que a Centauro fez muitos pedidos de estoque em 2022, recebeu esse estoque em 2023, porém o cenário econômico estava completamente diferente. A inflação estava lá em cima, as taxas de juros estavam lá em cima, o consumo estava lá embaixo e logo as vendas também caíram bastante. E isso fez a empresa ficar com um estoque gigantesco em meio a todo o processo de integrar a Nike, que é uma gigante, para dentro da sua operação já existente. Ou seja, um cenário muito complicado. E o segundo problema que esse estoque muito grande trouxe é que a Centauro precisa pagar os royalties para a Nike no momento em que ela recebe o estoque. Ou seja, ao invés de pagar o royalty para a Nike no momento em que aquele tênis é vendido, ela precisa pagar o royalty quando ela recebe essa mercadoria. A empresa pagou um royalty gigantesco em cima de um estoque muito grande e as vendas simplesmente não estavam acontecendo. Isso obviamente jogou o resultado da empresa lá para baixo, fez a dívida da Centauro aumentar consideravelmente e as ações foram lá para o chão. O que a gente viu no terceiro trimestre desse ano não foi nenhum lucro exuberante, não foi nenhum resultado de encher os olhos, mas foi um resultado que mostra claramente que a empresa está tendo uma retomada operacional. E como a empresa deixou muito claro, a estratégia agora e principal prioridade da companhia é diminuir esse estoque enorme que eles têm, dando alguns descontos e entrar em 2024 com um estoque muito mais saudável e uma estrutura operacional otimizada para conseguir trazer lucros e margens muito melhores no ano que vem. Então, a Centauro basicamente só precisa vender os seus produtos. E convenhamos que ela não vai ter muita dificuldade. Não é difícil vender os produtos da Nike, ainda mais se a empresa der alguns eventuais descontos, como ela está fazendo e continuará fazendo pelo menos até o fim desse ano. Essas foram as 3 empresas do varejo que você tem que ficar de olho. Me manda aqui nos comentários, tu conhecia alguma delas, não conhecia, já investe em alguma, gosta de alguma, enfim, manda a tua opinião aqui nos comentários e também não esquece de algo muito importante. Deixa o like no vídeo, compartilha com os teus amigos, com o teu grupo de investidores, te inscreve no canal e ativa as notificações para nunca perder nenhum vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.